Você sente que ele ainda pensa em você? Que mesmo em silêncio existe algo não resolvido entre vocês dois? A ausência pode machucar, mas a saudade verdadeira, ela grita. Não com palavras, mas com sinais. Pequenos gestos, reações inesperadas, silêncios que falam. Hoje, vamos decifrar juntos os 9 sinais de que ele sofre de saudade de você, sob a lente profunda de Carl Jung. Prepare-se para enxergar além do óbvio. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. E o amor, quando é interrompido por feridas inconscientes, não se desfaz, ele se esconde. Muitos homens não sabem lidar com a ausência, porque ao perder você, eles se deparam com algo maior, a sombra do próprio vazio. A sombra, como Jung explica, é tudo aquilo que reprimimos. Quando alguém sente saudade, o que o machuca não é só a sua falta não, mas a dor de ter perdido uma parte de si mesmo que se manifestava através de você. Não é apenas sobre você ir embora, é sobre o que ele deixou de ser quando você se foi. É por isso que alguns homens parecem travar batalhas internas depois do término. Eles estão tentando entender por que algo tão essencial escapou das mãos. E esse é o primeiro sinal. Ele começa a se perder de si mesmo. Fala confusamente, muda de planos, entra em ciclos de autossabotagem ou busca distrações intensas. Isso não é força, é ruído. Um ego em colapso. A alma dele grita pela sua presença, mas o orgulho tenta abafar o som. Você já se perguntou por que, mesmo longe, ainda sente uma ligação quase invisível entre vocês? Jung chamou isso de função transcendente. Uma ponte entre o que somos e o que podemos ser. A saudade real constrói essa ponte. Ela liga 2 inconscientes que ainda não fecharam o ciclo. E se esse laço ainda pulsa, os sinais vão aparecer. O segundo sinal de que ele sofre de saudade de você está nas ações contraditórias. Um dia ele aparece, manda uma mensagem vaga, curte uma foto sua, dá sinais de aproximação, e no outro, some como se nada tivesse acontecido. Isso não é desinteresse, é conflito interno. É o inconsciente dele tentando manter o controle, enquanto a saudade ameaça desmontar as defesas do ego. Carl Jung nos lembra que as pessoas farão qualquer coisa, por absurda que pareça, para evitar enfrentar a própria alma. Quando ele aparece e desaparece, ele não está jogando com você, está lutando contra o que sente. Porque sentir sua falta é mais perigoso do que admitir que ainda te ama. A saudade o torna vulnerável e o masculino ferido teme a vulnerabilidade como se fosse fraqueza. Esse jogo de aproximação e afastamento é muitas vezes uma tentativa de negar o impacto emocional que você ainda causa. Ele pensa que ignorar o que sente vai silenciar o desejo, mas como um bumerangue emocional, quanto mais ele tenta fugir, mais intensamente a saudade o atinge na volta. O terceiro sinal é ainda mais silencioso. Ele te observa sem interagir. Seja por redes sociais, seja por meio de amigos em comum, ele encontra formas de se manter informado sobre sua vida. E faz isso às escondidas, porque o orgulho não permite que ele revele o quanto ainda está preso. Ele precisa saber se você seguiu em frente, se ainda fala dele, se ainda está disponível, mas não quer dar o braço a torcer. Esse comportamento nasce da projeção, conceito central em Jung. Ele projeta em você tudo aquilo que não reconhece em si mesmo. Quando sente saudade, na verdade, está tentando se reencontrar, mas usa você como espelho. Você, sem perceber, passou a carregar partes dele. E agora, mesmo longe, ele tenta se recuperar olhando para você. O quarto sinal de saudade é a tentativa de provocar ciúme. Ele pode postar fotos com outras pessoas, sugerir indiretamente que está bem demais, parecer repentinamente interessado em exibir uma vida perfeita. Mas essa ostentação emocional é uma fachada.
A saudade dele é tanta que ele precisa se sentir desejado por você, nem que seja pela dor. Por trás desse comportamento está a ânima ferida. Jung explicou que o masculino guarda dentro de si uma imagem inconsciente do feminino. Quando um homem se conecta profundamente com uma mulher, ela se torna, de certo modo, a personificação dessa imagem. Ao perdê-la, ele não perde apenas a parceira, ele perde um elo interno com sua própria alma. É por isso que a perda machuca mais do que o ego admite, e é por isso que ele tenta provar que não sente sua falta. Mas tudo o que ele faz tem uma única motivação: chamar sua atenção. Porque mesmo negando, ele sente. Mesmo fingindo, ele sofre. E você? Sabe o que tem projetado nos homens que ama? Talvez você esteja atraindo padrões repetidos, porque ainda carrega dentro de si feridas invisíveis. Seu inconsciente pode estar escolhendo por você, mas existe uma saída. Faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa e descubra o que te impede de viver um amor verdadeiro. É rápido, revelador e transformador. Não é sobre entender ele, é sobre se entender e, a partir disso, receber um amor mais consciente. Comente agora: eu recebo o amor, porque o universo só responde àqueles que dizem sim. A aceitação é o primeiro passo da transformação. O quinto sinal é: ele mantém objetos ou memórias suas por perto. Pode ser uma blusa, um presente, uma música. Às vezes ele nem toca mais nisso, mas não consegue se desfazer. Porque aquilo carrega mais do que lembranças, carrega energia. Jung nos lembra que todo objeto carregado de afeto se torna um símbolo. E símbolos não são apenas coisas, são portais para o inconsciente. Quando ele mantém algo seu, é porque ainda não fechou o ciclo. Aquilo representa um elo invisível com você, uma parte da história que ele ainda não consegue abandonar. Esse apego simbólico revela que ele sente saudade não apenas da convivência, mas daquilo que viveu com você e não consegue mais encontrar em lugar algum. Não é o presente que ele guarda, é o passado que ele tenta preservar. O sexto sinal é a mudança súbita de humor ao ouvir seu nome. Ele pode se irritar, se calar, desviar o assunto ou até forçar indiferença. Mas essas reações intensas dizem mais do que 1000 palavras. Emoções reprimidas se manifestam de forma desproporcional. Quando alguém já superou, não reage com tensão. Mas quando a ferida ainda sangra, até um sussurro se torna barulho. Ele não reage a você, reage ao que sente por você. E isso, mesmo que ele não diga, é saudade. O sétimo sinal, ele tenta repetir com outras o que viveu com você. Os mesmos apelidos, os mesmos passeios, o mesmo jeito de se relacionar. É como se ele tentasse reviver a experiência, mas com outras pessoas. Isso acontece porque o vínculo que ele criou com você era mais profundo do que ele admite. Jung dizia que aquilo que não é integrado se repete. Ele está tentando reencenar a conexão que teve, na esperança de curar o que perdeu. Mas o vazio persiste porque o que ele procura não está fora, está no impacto que você causou dentro dele. Essa repetição é uma tentativa inconsciente de te manter viva no cotidiano dele. Não é amor resolvido, é amor em luto. O oitavo sinal é ainda mais delicado. Ele sonha com você. Pode parecer banal, mas não é. Os sonhos para Jung são mensagens diretas do inconsciente. Quando alguém aparece com frequência nos sonhos, é porque o inconsciente está tentando resolver o que o consciente não consegue. Se ele te sonha, é porque sente, porque lembra, porque em algum lugar dentro dele ainda existe um espaço que é seu. O nono sinal de que ele sofre de saudade de você, ele muda, mas não evolui. Muda de estilo, de hábitos, de discurso, mas internamente continua preso aos mesmos padrões. Essa transformação superficial é uma tentativa de se reconstruir, mas sem encarar as feridas reais.
Jung nos lembra que não há despertar de consciência sem dor. Se ele não enfrentou a dor da sua ausência, ele só está ensaiando uma nova versão de si mesmo, sem verdade. A saudade profunda é aquela que obriga a alma a mudar de rota, não apenas de máscara. E aqui está o ponto crucial. Se você sente esses sinais, talvez ainda exista um elo entre vocês, mas o elo não basta. É preciso entender se esse elo é amor ou apenas apego. É aqui que entramos na chave essencial deste conteúdo. Uma chave simples, mas transformadora. Saudade não é ausência, é presença em silêncio. Essa frase contém uma verdade que poucos ousam encarar. A saudade não é o vazio, é o eco. É o amor que permanece mesmo quando tudo foi embora. Quando ele sente saudade de verdade, não é você que está ausente, é ele mesmo. Ele se perdeu na própria dor e você é a única memória que ainda o conecta com quem ele era. Mas cuidado, nem toda saudade é sinal de retorno. Às vezes é só um chamado para você seguir em frente. Porque enquanto você espera um gesto dele, o universo está tentando fazer com que você olhe para si. Você já fez o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa? Ele vai te mostrar com clareza os bloqueios invisíveis que estão afastando o amor da sua vida. Não adie sua cura. Comece agora. Comente: eu recebo o amor. Essa frase é um selo, uma permissão, um sim para o amor que começa em você. Agora que você reconhece os 9 sinais, a pergunta é: o que fazer com isso? A resposta está em um conceito profundo de Jung, a individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, integrando luz e sombra, desejo e dor, passado e presente. Se ele sente sua falta, isso não define você. O que te define é o que você faz com essa informação. Você pode se perder no espelho do outro, ou pode usar esse reflexo para crescer. A saudade dele é dele, mas a sua cura é sua. E quando você assume essa jornada, algo muda. Você deixa de ser alguém que espera ser amada e se torna alguém que é amor. É nessa virada que a mágica acontece. Porque quando você se alinha com quem realmente é, o universo começa a responder de forma diferente. Pessoas mais conscientes se aproximam, laços mais verdadeiros se formam. A energia muda, porque você mudou. A maioria das pessoas acredita que o amor é algo que simplesmente acontece. Um encontro, um olhar, uma conexão e pronto, a mágica está feita. Mas Jung nos alertava: encontros significativos são reunidos pelas mãos invisíveis do destino. E o destino, por mais que pareça misterioso, é moldado por um fator essencial: o estado da sua psique. Ou seja, o que você atrai no amor está diretamente ligado ao que você carrega dentro de si. Por isso, este é o momento mais importante dessa jornada. Porque agora você já viu os sinais, já entendeu que sim, ele sente saudade. Mas o que você vai fazer com essa percepção? Vai continuar orbitando a ausência dele, esperando migalhas emocionais, ou vai transformar essa dor em um ponto de virada profundo, consciente e libertador? Existe uma ilusão muito comum que sabota milhares de mulheres. A de entender o outro é o caminho para ser amada. Mas a verdade é o oposto. Não é decodificando os sentimentos dele que você conquista amor. É se conhecendo profundamente. É mergulhando nas suas feridas, padrões e mecanismos inconscientes que você cria espaço para viver algo real. E é por isso que eu insisto. Você precisa fazer o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa. Quando você percebe que o outro sente sua falta, algo se acende. Pode ser o ego, desejando ser validado. Pode ser o coração, desejando voltar. Pode ser a alma, desejando cura. Mas antes de responder a isso com ação, desejo ou movimento, você precisa se perguntar: quem eu sou diante desse sentimento? Porque o amor que realmente transforma é aquele que nos leva de volta para nós.
Muitas mulheres vivem presas em um ciclo invisível. Amam, se doam, sofrem, sentem falta, aceitam migalhas, voltam e recomeçam. Tudo isso porque ainda não descobriram que existe uma diferença brutal entre ser lembrada e ser escolhida, entre ser desejada e ser amada, entre ser parte do passado de alguém e ser o presente e o futuro de si mesma. A saudade que ele sente é real, sim, mas você não foi feita para ser lembrança. Você foi feita para ser presença, para ser vida, para ser escolha diária. E isso só acontece quando você ocupa esse lugar dentro de você primeiro. Jung chamava isso de integração do self, o momento em que todas as partes fragmentadas do seu ser, a mulher que ama demais, a que tem medo, a que espera, a que luta em silêncio, se unem em um centro de força. Nesse centro nasce a versão de você que não implora mais amor, porque se tornou o próprio amor. Essa mulher vive diferente. Ela não se contenta com promessas vazias, não persegue, não tenta convencer ninguém de que merece. Ela escolhe, ela sente, ela confia e, por isso, atrai. Essa é a virada que você está sendo chamada a fazer. Você pode continuar esperando por sinais, por mensagens, por gestos, ou pode usar tudo o que aprendeu aqui como alavanca para um salto interno, para deixar de ser espectadora da sua história afetiva e se tornar autora. Jung dizia: não há iluminação ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. A sua escuridão agora tem nome: carência, dependência emocional, apego, medo de não ser suficiente. E você está a um passo de transformar tudo isso em consciência. Já fez o quiz de diagnóstico da sua vida amorosa? Se ainda não, essa é sua porta de entrada. Ele é simples, gratuito, mas profundo. E já ajudou milhares de mulheres a enxergar o que as sabotava silenciosamente. Faça, não pelo outro, mas por você, pela mulher que você está se tornando. E se algo dentro de você ressoou com tudo o que leu até aqui, se algo foi tocado de forma verdadeira, então comente agora: eu recebo o amor. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão energética. É você dizendo ao universo: eu estou pronta. Pronta para parar de sobreviver nas relações. Pronta para viver um amor inteiro, espelhado, consciente. Este é o ponto final deste roteiro, mas talvez seja o início do seu próximo nível. O amor que transforma não chega quando você corre atrás. Ele chega quando você se encontra.